Tem um tipo de cansaço que não é do corpo. É um cansaço que vai se acumulando aos poucos, quando a gente silencia para evitar briga, quando aceita o mínimo tentando acreditar que é o suficiente, quando finge que tá tudo bem, mas só por fora. A gente vai se acostumando com o desconforto, com a ausência, com a dor pequena, com o afeto raso. E quando percebe, já não sente mais nada, só um vazio que grita por dentro. Foi aí que eu entendi. Tem coisas que eu não preciso mais tolerar. E se ninguém teve coragem de te dizer isso, eu vou dizer agora. Primeira verdade. Você não precisa mais tolerar relações que confundem mais do que acolhem. Amor não é bagunça. Não é silêncio sem explicação. Não é alguém que te procura quando quer e te ignora quando você precisa. Se você vive em dúvida, se sente ansiedade só de esperar uma resposta, se questiona o tempo todo se é você o problema, então talvez o problema seja essa relação. Porque amar não é viver em estado de alerta. Não é jogar adivinhação emocional. Amar é saber. É sentir. É ter certeza. Você não precisa mais correr atrás de quem não faz questão de te alcançar. Segunda verdade. Você não precisa mais romantizar o caos. Ai, eu funciono melhor sob pressão. Ai, eu só produzo se tiver urgência. Ai, eu me acostumei com o drama, com a intensidade, com o fogo. A gente escuta isso e acredita que viver no limite é normal. Mas não é. Você não foi feita para sobreviver todos os dias. Você foi feita para viver, para respirar, para se sentir segura, para se permitir descansar. Romantizar o caos é só uma forma de continuar dentro dele sem culpa. Mas a verdade é que o caos não é lar. É só o cenário onde você aprendeu a lutar. E agora você pode escolher sair. Terceira verdade. Você não precisa mais se forçar a caber em versões antigas de você. Crescer dói. Mas se manter pequena, dói mais ainda. Tem gente que só sabe amar quem você era. Aquela que dizia sim pra tudo. Que não questionava. Que aceitava migalha com um sorriso no rosto. Mas você mudou. Você percebeu que merece mais. E agora, tá difícil caber nos lugares de antes. E tá tudo bem. Você não tem a obrigação de continuar igual para agradar os outros. Quem te ama de verdade vai aprender a amar a mulher que você tá se tornando. Essas são só as 3 primeiras verdades. E se alguma delas te fez pensar na sua vida, respira. Não é fraqueza, é despertar. Na parte 2, a gente continua com mais 3 verdades e uma delas tem a ver com aquela culpa que você sente sempre que decide se priorizar. Tem uma coisa que ninguém fala, mas a gente sente. Ser produtiva não é a mesma coisa que estar em paz. Você pode estar cheia de tarefas, agenda lotada, tudo aparentemente funcionando, e ainda assim se sentir perdida. A vida tá andando, mas você sente que ficou parada lá atrás. E foi aí que eu percebi mais uma verdade que eu não queria enxergar. Quarta verdade. Você não precisa mais confundir estar ocupada com estar evoluindo. Ficar ocupada o tempo todo não é sinal de progresso. É só um jeito de fugir do que realmente precisa ser olhado. Você ajuda todo mundo, resolve tudo, risca meta por meta da lista, mas por dentro, sente um vazio. Uma exaustão que não passa nem depois do descanso. Porque não é cansaço físico. É um grito emocional que está sendo ignorado. Ser útil não é sinônimo de estar bem. Você não precisa provar o seu valor fazendo 1000 coisas. Você só precisa voltar a se escutar. Quinta verdade. Você não precisa mais sentir culpa por escolher a si mesma. Você passou tempo demais dizendo sim para todo mundo e não para você. E aí, quando resolveu se escolher, veio a culpa. Aquela sensação de estar decepcionando alguém, de estar sendo egoísta. Mas deixa eu te contar uma coisa com carinho. Escolher você não é abandonar ninguém. É se resgatar. Quem te ama de verdade vai entender. E quem não entende, talvez nunca tenha enxergado quem você realmente é. A culpa não é um sinal de que você está errada. Às vezes, é só um reflexo do quanto você foi ensinada a se anular. Sexta verdade. Você não precisa mais reclamar de algo que continua escolhendo aceitar. Essa talvez seja a mais difícil de ouvir. Mas se você continua em um lugar que te machuca, se você segue numa relação que te apaga, num trabalho que te adoece, num ciclo que se repete, então, em algum nível, você ainda está dizendo sim para isso.
E eu falo isso sem julgamento. Falo porque já estive aí. A gente fica por medo, por hábito, por carência. Mas enquanto continuar aceitando, vai continuar reclamando da mesma dor. Você pode escolher sair. Pode levantar. Pode dizer: eu não quero mais isso pra mim. E isso também é amor próprio. Também é coragem. Também é libertação. 3 verdades que talvez doam agora, mas que podem curar tanta coisa que você nem imaginava mais possível. Na próxima parte, a gente fecha com as últimas 4 verdades e uma delas fala sobre aquilo que mais nos custa deixar: a nossa paz. Tem uma coisa que ninguém te avisa, mas viver se encolhendo, tentando ser aceitável, discreta, agradável, cansa. E mais cedo ou mais tarde, essa máscara cai. Porque ninguém consegue viver muito tempo fingindo que é menos do que realmente é. A verdade é que você não nasceu para caber em moldes apertados. E a próxima verdade fala exatamente sobre isso. 7ª verdade. Você não precisa mais ter medo de ser demais. Demais para quem? Para quem só sabe amar pela metade? Você não é intensa demais. Nem sensível demais. Nem sincera demais. Você só aprendeu a sentir profundamente. E isso assusta quem nunca teve coragem de mergulhar em si mesmo. Quem diz que você é demais, talvez só saiba amar de menos. Você não precisa se diminuir para caber em ninguém. Você só precisa se permitir ser inteira. 8ª verdade. Você não precisa mais colocar sua autoestima nas mãos erradas. Autoestima não é decoração. Não é detalhe. É base. E não se entrega isso para qualquer um. Sua autoestima não é brinquedo. Muito menos brinquedo na mão de alguém imaturo, ausente ou cruel. Você é linda. Você tem valor. Você é inteira. Mas se você continuar entregando o seu amor próprio para quem não sabe lidar nem com o próprio reflexo, vai acabar esquecendo quem você é. Autoestima se constrói e se protege todos os dias. Na verdade, você não precisa mais esperar que o outro haja como você agiria. Você cuida, se importa, pensa em cada detalhe e espera, no fundo, que a outra pessoa faça o mesmo. Mas nem todo mundo tem o mesmo coração que você. Esperar sem conversar é só alimentar um roteiro imaginário que termina em mágoa. Você ama oferecendo o que tem de melhor, mas precisa lembrar: o outro não é você. E muitas vezes, amar também é aprender a parar de idealizar. 10ª verdade. Você não precisa mais negociar sua paz. Se custa sua paz, já tá caro demais. Tem coisa que parece amor, mas pesa como prisão. Tem gente que parece presente, mas traz um caos que te desorganiza inteira. Amor que te adoece. Amizade que te suga. Trabalho que te apaga. Nada disso vale a sua saúde emocional. A paz que você procura pode estar escondida naquela decisão difícil, naquele não que você ainda não teve coragem de dizer. Não negocie o que te mantém viva por dentro. Essas são as 10 verdades que mudaram o meu olhar. Talvez elas doam um pouco agora, mas são as mesmas que me ajudaram a sair de lugares onde eu já não cabia mais. Você não precisa continuar tolerando o que te faz mal. Não nasceu para viver cansada de si mesma. E se isso falou com você, compartilha com alguém que também precisa se lembrar do próprio valor. Porque você não precisa se consertar para merecer amor. Você só precisa se lembrar de quem você é.